Ah, gravou tudo isso? Vou ter que editar tudo Gravou, isso. Pois, ah, gravou então tá tudo bom. isso. Então, hoje que nós não temos o Agilson, o Agilson É. fugiu quando o assunto é idade, né? Idade. Ou a falta dela, ou o excesso dela. Porque hoje a gente vai falar de etarismo, mas não só do problema do etarismo, mas todas essas casuísticas que acontecem em relação à idade, né? Pessoas de 20 anos que acham que os que têm 30 estão velhos, pessoas de 40 que parece que têm 30, pessoas de 50 que não envelhecem. Então tá tudo muito confuso. E eu vou começar contando uma anedota fresca que aconteceu semana passada. Eu gosto de dançar, você sabe que você já me conhece faz tempo. E eu sempre falo que eu vou me aposentar compulsoriamente, porque chega uma hora que você vai na balada e você já começa a se sentir meio estranho naquilo, ainda mais assim, menos mal que na Europa você ainda tem essa vantagem de que todo mundo vai de idades diferentes na balada, né? Aqui se mistura mais. No Brasil é um pouco diferente. Enfim, mas quando eu vou na balada, eu vou com meus amigos mais novos, tipo uns 10 anos mais novos, e eu me sinto bem à vontade, mas eu imagino que eu sou a tiazinha lá, né? Primeiro porque entre que eu não uso droga, e parece que tá todo mundo drogado ali. E você já nem conhece muitas músicas, embora as músicas, eu vou te falar que tem muito flashback que, né, para minha época. Bom, a anedota vem que semana passada eu vou com uma pessoa num tardeu. Tardeu, para quem não sabe, é a festinha que começa mais cedo, Uhum. independente da idade. Mas quando eu vou nesse lugar, a Uhum. pessoa que foi comigo falou: Olha, você vai morrer de rir, porque você vai se sentir a pessoa mais jovem da balada. Uhum. E eu entro na balada. Quando eu entro na balada, a balada pegando fogo, lotada, um monte de gente dançando, maior azaração. Eu era a pessoa mais nova lá, com Uhum. 52 anos. A Ah. idade média, assim, na aparência, Uhum. era de 68, 74. E aí o Uhum. engraçado é que na nossa cabeça, 68, 74, você acha que você está falando com seus pais, né? Meu pai tem 78. Estavam todos lá dançando. Inclusive, sabe que nem aqueles lugares que a mulherada sobe e fica dançando de biquíni lá em cima, em algumas discotecas, assim? Pois Uhum. lá também tinha os velhos mesmo, subindo e dançando. Uhum. E aí foi muito doido, porque eu olhei para aquilo e falei, gente, como esse povo é velho. Depois eu parei e pensei, não, eles não são velhos, eles são 10 anos mais velhos do que eu. E quando eu vou numa balada que tem gente 20 anos mais nova do que eu. Uhum. Então, será que eles têm a mesma percepção, né, que eu na balada? O que que Uhum. você acha, Edson? Você que tem 10 anos a menos do que eu. Ah, como que eu vou falar? Eu acho que talvez sim. E você está falando uma pessoa que, em teoria, eu tô namorando, em teoria, né? E com uma pessoa 14 anos mais nova que eu. E eu tenho 42 anos, ele tem 28 e tal. Aí, quando eu vou pra balada, eu também tenho essas sensações. Quando eu vejo alguns prêmios que todas as pessoas foram indicadas, eu não conheço nenhuma. Ah, Eu bom, falo, sim. faz sucesso, faz isso, qual é a música? Não sei o quê. E aí eu falo, em que mundo essas pessoas vivem que eu nunca ouvi uma música dessa pessoa, nunca vi nada, né? Na minha época era mais centralizado, né? Era o disco, era aquilo, acabou, só tinha rádio, TV, era isso. Mas eu acho que sim, eu acho que tá todo mundo no mesmo balaio. A gente olha pra cima e fala, meu Deus, como somos velhos, e talvez os que estão embaixo estão olhando, estão achando a gente velho também, e tem essa mesma sensação. É, Só que em alguns momentos, entre os pares, eu acho que eu sou super mais novo. Entre os seus pares da sua Entre os idade. pares de idade, Hum. às vezes eu falo assim, nossa, gente, já tem uma galera que parece que pulou e já foi pro outro, não sei o quê.
Mas eu acho que tem uma questão de energia, talvez o estilo que escolhi viver a vida. Acho que tem a ver com estilo. É, Quando você está falando que a gente tem essa sensação que a gente olha para a pessoa do lado, não da nossa idade, do lado e é, fala, nossa, que novo, nossa, que velho, e eles também, é. mas a gente olha para o lado, parte do princípio que a gente está convivendo no mesmo contexto. Então, eu imagino que na geração dos meus pais, por exemplo, as pessoas de 20 estavam na balada, as pessoas de 25 já estavam casando, as pessoas de 30 já tinham os primeiros filhos, né? Os segundos, os terceiros. E assim ia. Então, eu imagino que o que mudou é que nessas outras gerações anteriores à minha, o bloco de checklist da vida, a manada ia mais 100%. Uhum, Então, automaticamente, você acaba entrando em grupos que têm os mesmos interesses. Então, chega uma hora que você está com 3 filhos e não dorme, você não vai mais ficar na balada, né? Depois você já está com os filhos na adolescente, aí você e seu marido, né? Ou você e sua mulher, ou você e o seu amado, amados, amado, o que seja, quer fazer, né, viagens, coisas diferentes. Então, são fases diferentes da vida. O que eu sinto agora é que existem muitos estilos de vida dentro de cada faixa etária. uhum, Então, por exemplo, quando você fala, eu vejo meus pais, às vezes eu me acho mais jovens do que eles. Tem muita gente na sua faixa etária que já está até separado com filhos, né? Tem gente que nunca casou. E estão todos na sua faixa. Então, eu acho que uma das coisas que mudam e causam essas confusões é que o movimento das faixas ele ficou menos homogêneo. Você vai ter gente da minha idade que nunca casou e passou a vida inteira viajando, e eu não estou falando de mim, eu conheço outras pessoas. Como eu também tenho colegas que estão casados, com filhos adolescentes, e eu converso com elas, e a dinâmica é completamente outra, né? Outro dia eu estava conversando com uma colega, e ela falava para mim, ainda bem que você me conta essas coisas de tecnologia, porque entre que eu trabalho, meu marido e filho, eu não tenho tempo. Eu e uhum, ela, a gente tem exatamente a mesma idade. Então, claro, eu conto para ela isso porque eu vivo estudando uhum, esses temas, mas por que que eu vivo? Porque eu uhum. não tenho filho adolescente, né? Então, É. eu acho que tem essa confusão. Atualmente, a gente está, por um lado, as faixas estão menos homogêneas, mas Uhum, por outro, também eu acho que as pessoas estão, e eu acho que a pandemia aumentou muito isso, essa necessidade de viver o máximo que pode, uhum, né? uhum. Eu acho que sim. E eu estava pensando enquanto estava falando, será se essas mudanças de faixas, né, das fases da vida, elas também não são geracionais? E por quê? Te pergunto por quê. Você deu o exemplo de ir para a balada. Por que que começou a surgir o tardeo na Espanha? Mas o tardeio não é só para gente mais velha, tem tardeio para gente bem jovem também. Sim, mas é porque quem vai para o tardeo, bebe, consome, a galera que aguenta mais. Igual as pesquisas saíram, que foram feitas no Brasil, quem estava nos blocos de carnaval? O 40 a mais, que a geração mais nova já não quer. Não tô Ah, falando todo mundo da geração mais nova, tá, gente? Assim, mas quando você olha o mainstream lá da pesquisa, a geração mais nova, ela tá fazendo outra coisa. E aí eu fico pensando também, e claro, que no contexto de São Paulo, onde eu nasci e cresci, a diferença que tem entre eu e os meus sobrinhos, assim, que nem eu, adorava ir pra rua e brincar e fazer um monte de coisa. Aliás, se me deixassem trancado em casa, eu ia espernear e tal. E hoje, praticamente, tem que expulsar os meus sobrinhos para saírem de casa. uhum. Porque tem tudo tanto dentro de casa e estão tão conectados no celular. Então, assim, aí eu fico pensando se esse querer, que nem eu queria sair, eles querem ficar em casa, também não muda. E aí, com isso, essas mudanças nessas faixas não acabam sendo geracionais também, esses marcos. Pode ser, eu estou pensando aqui, eu vou pegar o exemplo Ah, do tardeio de novo aqui. E aí eu estava tentando explorar esse caminho, porque eu pensei, tardeio é para os 40 a mais? Não, o tardeio, por exemplo, aqui, o primeiro tardeio que eu fui, eu não entrei, porque a hora que eu olhei, era uma moçada de 20 anos. Então, o tardeio, o princípio do tardeio, mas vamos explorar isso que você falou. O sim. princípio do tardeio era você fazer uma festa mais cedo. Uhum. Porque o que que acontece? Vamos pegar o exemplo da Espanha. A balada aqui, você sabe bem, começa 2 da manhã, Mas, não é? Pois é. Outro dia eu fui tentar ir numa balada, 2 da manhã. Olha que curioso. Antes a gente ia às 2 da manhã. Antes das 2 da manhã não tinha fit, né? Não tinha nada, não tinha ninguém, nem você, basicamente.
Eu fui, eu cheguei 1h. Quando chegou 1h, uma fila gigantesca de gente de 20 anos. Na fila, à 00:30, 1h. Horário que, na minha geração, não estavam nem passando na porta. Então, veja que houve uma mudança de comportamento, as pessoas tendo mais cedo para a balada. E aí o Tardeio surgiu aqui na Espanha como uma opção, principalmente no verão, né? Começa assim na primavera, verão, de aproveitar mais o dia. Então, é balada mesmo, discotequinha, só que de dia, tipo 11 da noite, está todo mundo em casa. E aí, meu conceito, a minha hipótese não é só, pode ser geracional nesse quesito, ou seja, há uma mudança de comportamento de talvez, quero ir na balada mais cedo, ou 50 a mais porque não aguenta, o 20 mais porque ele quer no dia seguinte correr, por exemplo. Né? E na minha época você chegava às 6 da manhã em casa e acordar lá pelo meio-dia. Não sei se isso é uma coisa que hoje está acontecendo tanto, não sei. Legal. Não, porque eu conheci esse conceito tardeu semana passada com uma amiga espanhola que mora aqui. E a definição dela do tardeu é para pessoas 40 a mais. Olha que sabe? Mas não é. Fala para ela vir para cá que ela vai ver os 20 mais lá É. também. E curioso isso. Curioso, curioso. É, e aí eu fico pensando também, né, o quanto que isso muda, e talvez com o crescimento populacional, não sei o quê, o que que acontece em cada fase, né? Que nem assim. A minha geração, que mora no Brasil, entre 80 e 85, foi o boom de bebês no Brasil, né? Aí a gente tem as festas de 15 anos, Também tive. fenômenos, né? Então não sei o quê. Aí depois, aí primeiro que nasceu o conceito do buffet de criança, mas para quando a gente já começou a ter filho. E aí era buffet de criança, não sei o quê. Aí depois começou a ter festa de casamento. Aí eu falei, daqui a pouco vai ter festa de velório, né? Ou Conforme não, as porque fases da vida. provavelmente, não sei se você lembra, você não lembra, porque isso já era da minha época em outra empresa. Uns anos atrás, uns bons anos atrás, eu comecei a seguir um futurista que foi professor no MIT, se eu não me engano, que ele chamava José Cordeiro, acho que é o nome. E ele, bom, ele deu aula ou participou, fez projetos na Singularity, que era aquela universidade nos Estados Unidos, que acho que era do Google, do Cisco. Olha, gente, não sei se estou falando besteira aqui, mas eu lembro que naquela época, depois você procura aí na internet que você está aí, você dá uma olhada nisso, ele era um cara que falava de futuro. E eu lembro que ele tinha uma palestra que eu cheguei a contratar ele na minha empresa para falar que a gente precisava fazer essas projeções de futuro. Mas a teoria dele era que o homem ia ser imortal em 2030. E eu lembro que isso tinha sido a capa de uma Times, sei lá. E aí o que ele explicava era que daquela época, estou falando isso era 2012, que de 2012 até 2030, com todos os avanços que a ciência ia ter, a gente ia ter chips que iam, entre algumas coisas, né? A gente ia ter uns chips que compraria, tipo, numa banca de jornal, que conseguiria mapear quase todas as possíveis predisposições que você tem doenças para poder tratar antes, que a gente teria uma impressão 3D de órgãos do corpo de forma muito fácil e com muito pouca rejeição, que a gente ia ter criações de tecidos, né, que iam facilitar todos os tipos de operação e transformações do corpo, etc, etc. Então, a primeira fase ia ser, a pessoa não ia morrer. E a segunda, ela só ia morrer se não fosse de causas naturais, né? A segunda seria que ela ia começar a rejuvenescer, porque, segundo ele, também a tecnologia ia chegar a ponto de conseguir rejuvenescer as células. E aí eu estou pegando isso, porque eu estou lembrando do José Cordeiro falando em 2030 o homem é imortal. Depois eu pego a quantidade de intervenções plásticas que antes era um grupo seleto de mulheres, e vou falar mulheres por quê? E aí você vai concordar comigo. Lá atrás isso era meio que uma atribuição feminina. Hoje não é, né? Então hoje é homem, mulher, todo mundo fazendo muita cirurgia plástica, sempre para parecer mais jovem. E aí a gente sempre vê as pessoas com aquela cara que parece que nunca teve uma ruga na vida e aquela boca de bexiga, né? Que parece que todo mundo tem aquela boca de bexiga. Então, assim, e aí a gente vai lá para as pessoas de 75 dançando na balada, né? Junto com a de 50 e provavelmente devia ter algum de 30 perdido por lá.
Então, essa necessidade que a gente tem de, por mais que a gente saiba que morte, né, como diz o ditado, morte e imposto, são as duas coisas que você pode ter certeza que você vai ter, a gente evita ao máximo, né? Seja no comportamento, quando a gente fala, eu pareço mais jovem que as pessoas da minha idade, porque a gente tenta se comportar de forma mais jovem, seja fisicamente, seja em relação à ciência. Então, pode ser que se o homem vai ser imortal, vai ter que ter muitos tipos de Tardeo para abraçar as pessoas de 90 a mais, de 100 mais, de 150 a mais, porque né? Ou vai ser todo mundo ageless, porque eu também estava vendo algumas matérias sobre isso, né? Que começou com essa história dos millennials, que pareciam muito mais jovens do que eram, mas até na minha própria geração. Eu pareço mais jovem do que eu sou e muita gente parece mais jovem. E chega uma hora que a pessoa não sabe a tua idade, né? Fica assim, mas você tem tanto. Né? Então, será que daqui para frente esses blocos que a gente fala de geração, essas faixas de idade vão ser cada vez mais difusos? Eu acho que talvez vá dar uma mistura. Não, eu acho que já está um pouco misturado, na verdade. Quando a gente começa a ver, por exemplo, em termos de frequência, a gente já tem no mercado de trabalho 5 gerações trabalhando juntas, né? Então você vai criando hábitos comuns, maneiras comuns, jeito de pensar igual. Isso é muito curioso. E aí, com o crescimento dessas faixas etárias, elas vão se envolvendo, né? Não tem como você evitar. Eu acho que vai ter muito mais coisa comum do que diferente. Talvez vai ter um ajuste X, Y, Z. Talvez a gente vá num lugar onde a música nos apetece ouvir porque é da nossa geração. Uhum. Mas será que se tiver um festival clássicos, as pessoas não vão todas juntas? Quem gosta dos Provavelmente. clássicos? Né? Uma coisa assim, Provavelmente. eu fiquei pensando nisso, né? E aí talvez a divisão não seja mais por faixa etária. Pode ser que seja por. A gente ainda não falou de trabalho, mas falando da É. parte light, né? Pode ser por gostos. Eu vou dar um exemplo também, isso já faz uns anos. Tem um festival aqui de verão que chama Festival Pedralbes, que vem em grupos diferentes, de jazz a clássica, sei lá, reggaeton. Tem um grupo que chama Earth, Wind and Fire. Não, Kool and the Gang. Kool and the Gang é um grupo da época do meu pai. Mas eu lembrava deles porque justamente quando eu era criança e tinha festa em casa, tocava as musiquinhas, né? E eu fiquei com aquela nostalgia na cabeça. E quando eu vi o grupo vir tocar aqui, eu fui com uma amiga da minha idade. Eu tô falando isso faz o quê? Uns 3 anos, 4 anos. Então eu tinha quase 50. Eu tô crente que eu vou chegar lá e vou ver os amigos do meu pai. Eu chego lá e realmente, vou te dizer que metade eram amigos do meu pai. A outra metade tinha gente de 20, 25, 30, 40 e a minha idade. E eu olhava aquela moçada e falava, eles vieram com quem? Com os pais? Não. Porque por alguma razão eles conheceram aquele grupo dos anos 70. Né? Fica meio que vintage, talvez. Né? O que para o meu pai era da época, para mim era nostálgico, para o próximo é vintage. Mas estava lá e estavam todos curtindo a mesma coisa. Dançando junto, curtindo junto. Então, eu acho que no âmbito, depois a gente fala do profissional, mas eu acho que no âmbito social, essas camadas estão se misturando muito. E aí elas estão muito mais misturadas por conta do estilo de vida, né? Então, por exemplo, alguém da minha idade, vou pegar essa minha amiga, que é casada, que tem filho adolescente, que é amiga de pessoas casadas com filhos adolescentes, ela tem um circuito de amizades que mais ou menos está dentro daquela faixa. Pode ter um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo. Pessoas que têm estilos de vida de solteiro, mistura muito mais. Eu tenho nos meus amigos, eu tenho gente que tem 70 e poucos anos e eu tenho amigos que têm 34. E assim, eu tenho. São assuntos diferentes? Talvez. São lugares diferentes que você frequenta, para um, para outro? Sim. Mas assim, eu sou eu mesma em todos eles. Todos Com meu eles, né? amigo de 70, com você, com meu amigo de 30 e pouco, com meu amigo da minha idade. Então, eu acho que chega uma hora que a idade ali, você esquece que ela existe. Se a pessoa não está reclamando da saúde, você esquece que ela existe, né? Não, mas até o reclamar da saúde, você tem uma faixa etária específica. Sim, a minha, por exemplo, que A agora. minha, não, eu brinco com os meus amigos, né, que cresceram comigo.
Agora mesmo, quando eu estava no Brasil, e chega um momento que a conversa é remédio, o que que você está tomando, o que você Na fez? sua Não, que agora eu faixa tô já fazendo está assim? Ah, eu na sua faixa não falava disso, não. 40, ou os 40 já vem assim, tomando remédio, fiz cirurgia disso, porque eu fui no médico, fiz isso, tem que tomar isso, e agora eu tenho que fazer não sei quanto na academia, tenho que fazer não sei quanto, não sei o quê, tenho que passar não sei o quê, o creme, esse creme coreano que é bom, então já tem esse assunto específico, já Então, tem. então vamos lá. Então, isso eu acho que rejuvenesceu, isso voltou para as idades, porque, por exemplo, eu na sua idade, poucas vezes eu me peguei ou ouvindo ou falando Hum, de saúde, de doença, de creme. Bom, creme é alguma coisa, mas não tomava assim. Hoje, talvez também pela, né, pré-menopausa, menopausa, etc. É muito engraçado. Conversa de mulher na minha faixa etária, durante a primeira meia hora, nós estamos trocando receita de remédio e falando de sintomas e falando de coisa que está quebrado no corpo, né? Mas isso começou na minha faixa. Se na sua está começando mais cedo, eu vou perguntar para quem tem na minha já 30 se eles tem. estão. Olha, eu vou te dizer, nesta minha volta pro Brasil, sabe o que eu mais trouxe na mala? Que o Remédio. povo pediu? Remédio. Era Zolpidem, era Rivotril, era paracetamol com codeína, É, Dorflex, Dorflex, eu sou usuária. Dorflex, não sei o quê. E a galera da minha idade, 41, 42, não mais do que isso. Dá até gente nos 38, 39. Então, isso aí talvez seja uma coisa que Então, e rejuvenesceu. pode ser, né? E pode ser uma questão também, né? Eu Pode não sei ser. se na sua época, quando você estava com os 40, o Zolpidem e o Rivotril era tão famoso. Não, era, sempre foi. Era, Graças a então Deus, tá. isso eu não tomei, mas ele era É, famoso. Mas você me fez lembrar uma coisa. é, Uns anos atrás, eu li uma matéria sobre que eu achei muito engraçada na época, porque falava desses retiros que você hum, faz na meia-idade, quando você tem uma crise existencial, que em geral costuma acontecer, na meia-idade, entendido meia-idade, 40 e tantos, 50 e poucos, né? hum, Só que esse retiro que estava sendo feito no Vale do Silício era para pessoas de 30. hum, E eu achei muito engraçado, porque eu pensei, mais um retiro para pessoas de 30 que estão no momento de crise existencial. A gente tinha a crise dos 30, mas não a ponto de você ir para um retiro, fazer uma análise da sua vida e talvez fazer uma mudança de, né, de rota. E isso era uma coisa que eu estava lendo na matéria e achando muito engraçado, porque as pessoas com 30 anos estavam tendo discussões e ah, inquietudes típicas das pessoas que tinham 45, 50. ah, E aí eu estava lendo, né, de onde vinha isso, e era uma fase lá do Vale do Silício, onde as pessoas trabalhavam tanto, né, não é só a quantidade de horas, eu acho que é o ritmo do trabalho, né, o ritmo, a evolução da tecnologia, a rapidez dos negócios, se você imaginar todos os negócios que a gente fala hoje, menos de 10 anos atrás, sei lá, quem existia era Microsoft, Google, Apple, né, e o Facebook, vai, que tinha uns 20 anos, mas né? A gente pouco ouvia falar das empresas que a gente ouve hoje. Então, eu hum, chegava aos 30 anos já com as crises dos 50. hum. E aí eu achava engraçado, gente jovem já com crise, né? Então, quando chegar aos 50, agora a gente precisa perguntar para eles que eles devem estar com uns 45, o que eles fizeram da vida deles. Então, veja que curioso, quando você fala que você já, com pessoas de 30 e poucos anos, né, falam de remédios, de tratamentos, coisa que nessa minha idade nem sabia que existia, tem alguma tendência aí e que os ciclos de vida estão se acelerando. Então, a pessoa com 30 já está com uma crise de existência, existencial, com 40 já está comprando tudo quanto é remédio que comprava minha mãe com 60. Ah. Não, aí, Julia, que você vai falar, não fui lembrado, porque a idade que eu fui para Barcelona lá fazer o sabático, eu fiz 30 anos em Barcelona. Então, você não estava falando de remédio. A gente não falou de remédio Não, naquela época. não falamos de remédio, mas eu já estava na minha crise Tá existencial. vendo? Viu? É, Viu? não, é muito curioso. Eu acho que tem um fator de aceleração, porque assim, a gente está cada vez mais exposto aí à informação, né? E à velocidade de informação. Mas tem uma coisa que não muda, é a capacidade de aprendizagem nossa. Isso é uma coisa humana. Não tem como você acelerar a sua capacidade de aprendizagem. Tem Uhum. como você acelerar
e desenvolver metodologias de aprendizagem, ferramentas, formato, didáticas, tudo isso você pode fazer, você pode trazer tecnologia para tudo isso. Mas o quanto que eu vou absorver e o quanto que eu vou conseguir processar, isso é algo humano, tá comigo. Uhum. Tanto que, né, quando você vê aquelas profissões do futuro, né, falam que professor não vai perder lugar, essas coisas, porque essa capacidade de olhar, ver, entender e a velocidade e a intervenção pedagógica que tem que fazer, ela é humana na atividade, ainda que, sei lá, deve ter talvez alguém estudando um AI para fazer isso, mas ela ainda precisa acontecer. E como a nossa capacidade de aprendizado, ela tem, eu não vou falar de limite, porque eu não acho que é limite, é o natural e deveria acontecer. Mas ela tem essa capacidade, eu acho que a estafa ela vai vir mais rápido, né, por causa disso, porque a gente processa uma quantidade de dados e informação muito maior. A gente tem que fazer escolhas com múltiplas variáveis que antes não tinha, aí tem um dilema de fazer escolha. A forma de se relacionar muda também, porque até para se relacionar você tem múltiplas escolhas, jeito de se fazer, né? Eu li um artigo, né, do doutorado, que era assim, a forma como a minha geração e a geração mais nova usa a internet. E o que a minha geração não faz, e realmente eu não faço, e nem usando isso aqui, a gente não fica tendo amigos e grupinhos na internet. E coisas que a geração mais nova já faz. Então, que eles Uhum. se identificam mais online nos grupos do que realmente no dia na interação. Então, acho que tudo isso vão trazendo mais esgotamento, né, para a gente, né? O nosso cérebro não mudou nessa velocidade de fazer todo esse processamento. E Não, aí, e aí, e aí, um pouco se a gente for para como o cérebro tá, os estudos que falam qual que é o efeito do celular e das redes sociais no cérebro, né? Do encurtamento da memória, da paciência, e agora questão de ver filme no 2x, assim, eu falo assim, uhum, gente. uhum. Mas, ó, agora você falou uma coisa antes que escape da minha cabeça, que você lembra que eu sou uma senhora. Duas coisas que você me chamou a atenção disso, né? É, Primeiro, sobre a questão desse excesso da cabeça. Aí eu acho que é uma coisa que permeia todas as gerações. Por exemplo, me chamava a atenção os meus sobrinhos falando: ah, eu tô muito cansado. Mas não é um cansado, eu brinquei o dia inteiro no parquinho e estou cansado. Era um cansado mental. O mesmo cansaço que a gente tem quando a gente tem que processar todas essas variáveis, está antenado com todas as coisas, você está sempre desatualizado no mundo de hoje, né? Hoje você acorda desatualizado. sim. Então, essa frase de gente jovem falando para mim, ai, mas eu estou cansado, como se eu tivesse trabalhado 12 horas por dia, É. me chama a atenção, porque eu não lembro, nessa idade, de essa palavra cansaço passar pela minha cabeça com essa conotação. Quando passava o cansaço, era porque você brincou muito, não era nem que você Uhum, estudou muito, né? Então, é um cansaço que aí sim, eu não acho que é geracional, ele é social. uhum, Todo mundo está tendo que lidar com uma variável que você falou agora, que é a capacidade do ser humano, ela é imensa, não uhum, saberia te dizer se ela é limitada, não tenho conhecimentos para isso. A uhum. estupidez deles, a nossa estupidez, ela pode ser ilimitada muitas vezes, mas a capacidade eu não sei. Agora, que de fato a gente tem capacidade de sempre aprender, é um fato. Na velocidade que a gente tem hoje de informações, impossível. E aí eu sou uma das vítimas disso, porque eu Uhum. sinto, já te falei isso antes da gente começar o podcast, eu sofro um embotamento mental. Eu tenho horas que dá um tilt na minha cabeça, mas eu não consigo parar de processar a informação. Que aí é Uhum. outra questão minha que eu tenho que resolver. Então, isso eu acho que é uma coisa que é de todo mundo geral. Mas tem um ponto que eu queria te dizer sobre essa questão que a gente está falando das idades e falando que as idades se misturam, né? No seu estilo de vida, talvez em alguns comportamentos. Ontem eu fui numa palestra de uns roteiristas de uma série de TV. Então, estou falando com o povo, que é, né, minha segunda carreira aqui, que é essa coisa mais artística. Uma Hum. área que está intensamente impactada por inteligência artificial.
E aí estavam lá 3 roteiristas falando de uma série de um Netflix, uma série com certo sucesso, ou seja, roteiristas que se deram bem, né? Que fazem bons trabalhos, ou pelo menos são ativos na sua profissão. Pois os 3, eu vou te dizer que uma devia ter uns 30 e poucos anos, um devia ter uns 50 e tantos, e o outro 40 e tantos, 50 e algo, tá? Pois lá no meio das perguntas, a gente fazendo perguntas, né? Eu fazendo perguntas sobre o processo criativo, outra fazendo o processo criativo, até que uma pessoa, um brasileiro, pergunta: vocês usam inteligência artificial para fazer os roteiros? E aí, Edson, foi uma coisa muito engraçada, porque ali eu vi, dentro da minha própria geração, um divisor de águas à la Moisés. Porque foi assim: os 3 não. E aí, assim, cada um na sua forma, né? Mas assim, qual era a temática dos 3? A gente tem uma relação controversa com a inteligência artificial, porque eles usam, que é verdade, eles usam propriedade intelectual para Uhum. treinar os modelos, né, sem pagar por isso, ou seja, eles usam o nosso trabalho para gerar receita para eles, né? E outra coisa, isso era um argumento. O segundo argumento era: eu não quero ficar burro, porque quanto mais eu delego para uma inteligência artificial, mais eu fico burro e não consigo pensar. Aí o outro, olha, porque o processo criativo é eminentemente humano, então eu não quero usar a inteligência artificial. Mas os 3 falavam argumentos que têm sua razão, mas Uhum. que de alguma forma os 3 eles estavam completamente reacionários, assim, eles nem sabiam o que estava acontecendo na tecnologia. E depois dessa palestra, eu fui falar com esse brasileiro, e ele riu e falou: que eu pergunto em todas as palestras que eu vou. Eu fiquei pensando, claro, para quem está impactado por isso, você tem duas, por isso quer dizer inteligência artificial, né? Você tem 2 formas de lidar. Uma vai ser: eu vou tentar entender, vou tentar surfar, vou ver. E a outra é: não quero nem ver. E quando eu Uhum. vi esses artistas falando eu não quero nem ver, eu pensei, eu não sei se eles estão certos. Eu não estou dizendo aqui que eles estão certos ou errados, porque eu estou sofrendo. Quanto mais Sim. eu estudo sobre isso, mais eu sofro. Eles talvez tenham sofrido menos, né? Porque alienação talvez sirva para, pelo menos, te preservar por algum tempo são mentalmente. Então, eu Uhum. fiquei pensando, e aí eu repassei os meus amigos na minha cabeça. E aí vou te dizer bem sinceramente, as poucas pessoas dos meus amigos, tá? E aí eu tô falando uma faixa bem estendida dos 30 aos 70, que, por exemplo, estão super antenados com essa questão de inteligência artificial e tal, são poucos. Eu vou contar Uhum. nos meus dedos de uma mão. E todos esses que estão, é porque de alguma forma o trabalho deles ou foi impactado por isso, ou porque eles dependem disso no trabalho, seja porque eles trabalham com tecnologia, seja porque no trabalho que eles estão a tecnologia já chegou. Um O porquê, né? resto, o resto dos meus amigos, estou dizendo até amigos em grandes empresas, quando eu começo a falar, parece que eu estou falando uma coisa de ficção científica. Isso porque eu, no nível do 0 ao 10 de tecnologia, eu estou no 0,5, né? E eu parece que eu estou falando, não sei, parece que eu estou falando da série do Dune para eles. Então, você veja que dentro das mesmas gerações, a gente tem estamos vendo realidades completamente diferentes. Não, e você foi falando, e aí, né? E aí eu não sei isso é muito humano, né? Porque assim, eu falo, até quando a gente vai falar de outras nacionalidades, ou de cultura, ou de outras gerações, e para desenvolver líder, né? Eu falo assim, existem pessoas que não sabem, a pergunta ficar na cabeça, e a reação delas é dizer não. Ah, não, porque. Mas, no fundo, ela não sabe e ela está agindo num medo, numa defesa. Existem outras que fazem, não, mas eu vou buscar a resposta. Não, mas vou tentar entender, mas eu vou querer saber o que é. E na área de diversidade a gente vê muito isso, né? Eu falo assim, precisa contratar um perfil X, de alguma minoria XPTO, tarará. Ah, não, porque não fala esse idioma, ou não, porque eu não... E na verdade, assim, é um não, porque eu não sei liderar isso, que é muito diferente. Então, por exemplo, eu estava fazendo recentemente processo seletivo para o meu time e apareceu um candidato surdo, né, com deficiência auditiva. Aí eu falei, legal.
Deixa eu conhecer, vou entrevistar. Aí a recrutadora até estranhou. Ela, ué, mas. Entendeu? Eu falei, não, porque assim, pergunta eu tenho para ele, que é assim, que tipo de inclusão você precisa, né? E aí, como que você aprende, como você gosta de receber feedback, o que que te motiva, assim como todo mundo, eu falei assim. Mas eu tenho uma curiosidade para conhecer a pessoa, e aí as adaptações a gente vai construindo ao longo do dia, mas assim, eu tenho curiosidade de ir, vou, eu venho. Ela falou, nossa, porque a maioria das pessoas falou, ah, não, porque vai ser muito difícil, não dá, porque eu não sei como fazer. Então, acho que tem um pouco disso, né? Que nem se falou muito que quem estava trabalhando com isso são pessoas que ou trabalham na área ou que Ah, trabalham são impactadas. Então, elas têm uma razão aí de sobrevivência, né? Agora, vai ter um ou outro que vai querer saber, conhecer mesmo por curiosidade ou porque assim, não, tá, eu não sei, mas eu vou aprender agora. Eu não sei se isso não é humano, se não é uma coisa muito natural, assim. Que eu sim, acho que tem gente que eu acho que, não sei, paralisa você na tem razão. defesa. E tem gente que acho que tá, não, mas qual que é? Sabe, eu sou uma pessoa assim, eu faço pergunta atrás de pergunta, assim, né? Quando eu não sei, para tentar explorar. Se isso não é talvez um traço de personalidade, não sei. Mais Hum. curioso, assim. Tem seu sentido. Agora vamos jogar então isso para o trabalho, né? Porque uma das discussões quando se fala de etarismo é, né, da sua invisibilidade, principalmente dos 50 a mais, etc. Eu quero a sua opinião porque ela é muito mais atualizada do que a minha. A minha, estou pensando nas minhas últimas experiências, mas é muito curioso que aí eu notei. Se alguém perguntar para mim assim, eu vi diferença na abordagem para mim quando eu fiz 50 anos, não. Eu lembro que na época eu estava numa startup fazendo entrevistas em outras, então em nenhum momento ninguém ali perguntou a minha idade, aliás, nem sabiam e nem Uhum. calculavam, assim, né? Viam pelas experiências e tal. Eu senti mais e sinto mais por ter saído da rota corporativa. Isso é uma coisa que eu sinto, assim, eu me sinto penalizada. Então aí não entra na questão do etarismo, entra na questão da falta de abertura que as pessoas têm para perfis. É assim, outro dia acho que a gente, não sei se a gente falou sobre isso, mas eu falei com alguém sobre isso. A gente quer a pessoa muito disruptiva, só Uhum. para constar, porque a hora que chega a É. pessoa que vem com, com background muito diferente, como destoa da linguagem comum, fica difícil. Então, isso sim eu notei, tá? Mas eu também notei uma diferença. Por exemplo, nos ambientes de tecnologia, então, se eu te falar das minhas últimas entrevistas, foram todas em ambientes de tecnologia, e aí posso te falar em vários países da Europa. E até eu mesma trabalhando, né, como head de RH recrutando. Ninguém me perguntava idade, ninguém me perguntava se a pessoa tinha 5, 3, 10 filhos, se ia ter filhos, se era muito foco no que aquela pessoa conhecia. Existia até um certo preconceito, porque, em geral, queriam. É a mesma coisa que se repete numa empresa grande. Ah, eu quero que venha do setor de indústria X, né? Porque senão não sabe. Ninguém para pensar que a pessoa que tem capacidade de aprender, ela vai sair de serviço, ela vai para a indústria, ela vai para o comércio e ela vai, inclusive, agregar, porque ela vai trazer outras visões para aquele setor, né? E a startup não muda muito, porque muitas vezes era assim, mas essa pessoa nunca trabalhou em startup. Essa pessoa nunca, claro, nunca trabalhou, vai ter uma primeira vez. Não, mas essa pessoa veio de uma empresa grande, não vai se adaptar aqui. Então, esse preconceito eu via mais do que idade. Uhum. Agora, em empresas tradicionais que eu trabalhei, eles olhavam. Eles Uhum. olhavam e aí olhavam com esse olhar de é, não sei se a pessoa vai querer se dedicar tanto, e aí se abre uma vereda. Uma Uhum. pessoa de 50 a mais não quer se dedicar tanto, quer dizer o que isso? Horas, intenção, porque se a Uhum. empresa está pensando em horas, então realmente o modelo de negócio da empresa também não está muito ajustado, seja para o de 20, seja para o de 50, porque horas não quer dizer muita coisa, né? Mas de intenção quer dizer o quê? Você não acredita que uma pessoa de 50 tem capacidade cognitiva, tem energia suficiente para trabalhar. Então, sim, eu via. Não era obviamente escancarado, tipo, não vou contratar as pessoas que têm mais 50, mas você Uhum. vê que de uma forma muito velada,
o feedback era sempre, mas esse aqui acho que tem mais potencial, porque, né, ele tá mais novo, é não sei o quê, vem com menos vícios, coisas do gênero que eu ouvi. Então, não sei a sua experiência nisso. Eu acho que quando a gente fala do processo de talent acquisition, as pessoas não perguntam porque é proibido mesmo. Eu não sou muito ingênuo, assim, até foi, porque lembra, na nossa época tinha umas perguntas assim que hoje em dia é o politicamente incorreto, né? Tu mora sozinho, vai casar, vai ter filho, mora onde? Hoje você já não pode perguntar nem a distância aqui, né? No Brasil, não pode perguntar nem a distância do trabalho, porque é problema da pessoa, como que ela vai ir, voltar, quando que ela vai gastar e voltar, e eu não sei o quê. Mas eu acho que ainda tem um estigma de idade. Porém, com o tempo ele vem mudando um pouco, porque está tendo, com a automatização, aconteceu muito uma juniorização dos profissionais, né? E aí, agora, quando a gente tem problemas complexos, a experiência, ela vem na ajudada de tomar de decisão. Mas é um processo que está acontecendo, né? E aí está tendo uma busca por pessoas mais experientes, né? E aí, quando a gente olha, né, o que a inteligência artificial vai substituir, ela vai substituir aquilo que é processo, que é automatização, mas ela não vai substituir tomada de decisão e não vai substituir criatividade, né? Nesse momento, quando você olha lá os 4 pilares aí do que ela vai substituir e tal. Tenho dúvidas sobre isso. Depois podemos falar a respeito. Podemos. É outro podcast, né? Outro podcast. Mas no dia a dia, isso ele não vem de uma forma tão simples. Ele vem assim, mas será que vai ter energia? Exato. Será que vai conseguir viajar tanto? Será que vai ter isso? E aí, eu falo assim, gente, mas isso daí é uma pessoa mais nova também pode não ter energia, pode Exato. também não Então, querer e aí viajar, pode também não sei o quê. Vamos voltar no E começo da aí, nossa conversa, é isso. Por exemplo, uma pessoa de 50 anos pode ter muito, muito mais energia que talvez alguma de 20, por característica, por personalidade. Então, é muito curioso, as próprias pessoas de 50 anos, porque, em geral, quando você recruta para uma posição alta, você está recrutando para uma pessoa que tem uma certa experiência já, né? Quando você está recrutando para um gerente júnior, talvez ele seja mais novo, mas se você está recrutando para um vice-presidente, ele já deve ter alguns anos de experiência, embora hoje em dia o cargo também seja muito relativo. Mas vamos imaginar que às vezes você está recrutando para alguém de 50 anos, e essa pessoa duvida que alguém de 50 anos vai ter a energia que precisa. Que talvez eu esteja falando dela, não sei. Dela mesma. Não sei. Ela Sabe assim, que eu acho eu que não ia querer fazer isso, então acho que eu também não vai ser. mas pode não ter Mas também a questão que você falou da juniorização, porque tem uma coisa que quando você fala para algumas decisões, para alguns tipos de processo, a experiência conta muito e por isso, né, está pouco a pouco aumentando essa busca por profissionais mais sêniores. Mas eu acho que tem um lado quando você falou da juniorização, porque eu vi isso em algumas áreas, que começaram a se contratar pessoas cada vez mais júniores para fazer determinadas funções que antes, sei lá, uma pessoa com 10 anos de experiência fazer. E agora, como a de 2 faz. Entra um combo aí, ela pode fazer. Não é que uma pessoa de 2 vai fazer 10% e a de 10 anos faria 100. Essa pessoa de 2, ela já entra com um mundo tecnológico, ela já entra com uma série de outras ferramentas que talvez aquela pessoa com 10 anos de experiência não tinha 10 anos atrás. Então, é óbvio que esse júnior, ele entra talvez um pouco mais potente. Mas não deixa de ser júnior. E como júnior, ganha salário de júnior. Júnior. Então, quando chega uma posição, depois que você juniorizou tua estrutura, chamar alguém de 50 a mais, estou pondo 50 a mais, mas podia ser outra faixa. E essa pessoa talvez não queira aquele salário de júnior, super júnior. Então, talvez isso não seja também uma dos entraves para se contratar pessoas 50 a mais? Acho que sim, pode ser um dos entraves, mas, de novo, é assim, de que 50 a mais que a gente está falando, de que júnior a gente está falando? Porque júnior é o cargo, não é a pessoa.
Então você pode ter uma pessoa 50 a mais num cargo de júnior também. Sim. Só não sei se ela vai querer. Esse é o ponto. É isso que eu estou Só não perguntando. sei se ela vai querer, na questão salarial, tudo. Mas, se tem uma dificuldade de encontrar trabalho, talvez ela vá querer. Porque se ela encontra uma dificuldade de encontrar trabalho por causa da idade dela, em algum momento alguma coisa ela vai flexibilizando para conseguir ter uma entrada, né? Até onde o calo aperta, até onde as reservas financeiras apertam, e aí ela vai flexibilizando. Pense que a gente está no mercado de trabalho onde tem mais gente do que posição. Não tem trabalho para todo mundo. Não tem, gente. A realidade é essa. Então, assim, será que ela não vai flexibilizando? Aí você entrou num assunto interessante. Então, quer dizer que a nossa visão de uma carreira que vai assim, ó, é assim. E aí, às vezes, você se aposenta e não quer mais trabalhar, mas você, né, assim, você está dizendo que a carreira vai virar uma montanha. Porque se a pessoa não ficou rica naquele momento e não adquiriu uma independência financeira suficiente para ela trabalhar simplesmente pelo prazer de trabalhar, porque também vamos colocar uma coisa aqui. No início da sua vida, na faixa da sua vida, poucas pessoas trabalham só pelo prazer de trabalhar, né? Você pode gostar mais ou menos, mas todo mundo tem que pôr comida na mesa. E conforme você conseguiu comprar muita comida, né, ou ter dinheiro para muita comida, você pode adquirir uma independência financeira que você vai trabalhar, aí sim, só pelo prazer de trabalhar, Hum. né? Mas aí é um pouco assim, eu desafio esse pensamento linear de carreira, porque para mim carreira ela não é linear. Ela é zero linear. A minha carreira não foi, não é linear, né? Então, assim, você pode crescer em termos de não sei o quê, mas uma vez você está diretora e depois você volta para um outro cargo porque você foi mandado embora. E aí aconteceu isso comigo, né? Eu tinha um cargo maior, fui mandado embora, começou a pandemia. Minhas reservas estavam acabando. Eu falei, vou entrar, vou descer um cargo e depois eu consigo fazer ele subir. E foi isso que aconteceu. Né? Mas assim, eu não acho que a carreira era tão linear assim, não. Uhum. Eu acho que ela vai mudando conforme as variantes e a oportunidade e o que acontece na tua vida. Eu não sei se ela é tão linear E assim. você acha que isso é geracional, entender a carreira não linear? Porque, por exemplo, Eu na acho minha que sim. geração, porque na minha geração e na geração anterior é the only way is up, né? É você descer a montanha, depois é um pouco um atestado de fracasso, que na sua geração talvez é a Olha, circunstância do momento. na minha circunstância do momento, assim. E tanto que eu acho que na minha geração a gente já não fala assim, eu sou gerente, diretor, não sei o quê, eu estou, Estou. né? Então a gente já começa a ver isso, apesar que na minha eu acho que tem muita coisa que o trabalho era conectado e vendido com um propósito, faça o que você ama e nunca trabalhará na vida. Mentira, né? Mas assim, a minha já começa a entender que, não, tudo bem se eu sair, fizer um sabático, tudo bem se eu sair e tiver um período que eu vou ganhar menos, que eu vou abrir mão disso para poder estudar aquilo outro, tudo bem. Já não vê essa linearidade, porque meio que a gente já tinha entendido que é uma pirâmide, não é todo mundo que vai chegar lá. A gente quer crescer e a gente vai fazer isso com o olho tremendo, né? Porque a minha ainda não tinha saúde mental, não tinha as questões de saúde mental, mas a gente vai e a gente quer chegar lá, né? Acho que a geração mais nova olha para mim e fala, o crime não está compensando muito, não. Mas Viver a isso. sua já começou, para vocês terem essa visão não tão linear, é porque a sua já começou a olhar para a minha e falar, esse crime aí não está compensando. Porque na minha, a retórica era, se você, yes, you can, tá? Assim, Uhum, se você se esforçar, se você fizer tudo o que se deve fazer, as suas chances de chegar lá são enormes, uhum, enormes. Você uhum, sabe que é uma pirâmide porque, obviamente, você olha uma estrutura da organização, não tem uhum, 500 CEOs, né? Tem um uhum, CEO, uns quantos VPs, e assim vamos. uhum, Mas você tinha aquela... Que nem a história do cigarro,
né, que a gente fala, o cigarro tá lá, cigarro mata, mas a pessoa fuma e fala, bom, comigo isso não vai acontecer, né? É a mesma coisa, o contrário na carreira para a geração X, que é a minha, que era assim. Tem gente que não chega, mas não vai ser meu caso, eu vou chegar. Tá. Então, talvez a sua geração, ao olhar a minha, um monte de gente se matando e tal, e poucas pessoas chegando lá, porque essa é a linha, pensou, aí acho que não está tão, né? E aí eu acho que existe uma coisa que talvez a sua, e aqui eu vou fazer uma estratificação de questões sociais, econômicas, tá? Mas vamos pegar uma pessoa classe média. Existiu uma mudança entre a do meu pai, dos meus pais, a minha, e a dos meus sobrinhos, por exemplo, que eu vejo com as minhas amigas que têm filhos, né? A dos meus pais, uma boa parte deles era filho de imigrante, era gente sem era nem beira, que foi para o Brasil, assim, matou para trabalhar, aquela ladainha. Então, eles muito sem estudo, né? Então, assim, eles cresceram, para a minha geração, classe média, estou falando, o estudo é muito importante, um cargo num lugar estável, papapá, papapá. Então, a minha geração passou querendo ter isso como segurança. A sua geração já via uns pais, já havia uns tios, já havia, né, assim, que já tinha uma formação, que já tinha um certo trabalho, que tinha um mínimo de estabilidade. Então, a sua geração se permitiu arriscar um pouco mais. O sabático é um bom exemplo, que quando eu Uhum. fiz, que eu tive que comprar até o livro que depois eu te dei, É. parecia coisa de louco, né? Falando que você vai fazer. Na sua geração já foi um pouco menos, não é que também foi, ai, nossa, ele fez que legal, todo mundo faz. Não, mas Não. foi um pouco menos. Já teve, olha, já tem gente que faz, já teve gente que fez. Então, eu acho que aí sim teve essa modificação. Quando chega na geração das minhas sobrinhas, que eu vou imaginar que são as minhas amigas que têm filhos, né? Os meus amigos que têm filhos, eles já vieram com um trabalho tão duro, seja da minha geração, seja da sua geração, que aí a sensação que eu tenho não é poupar o filho do sofrimento, mas é assim, eu vou dar para ele tudo que ele precisa para estar bem colocado, bem comunicado, bem, sabe? Para ir encaminhado. Então, são gerações que, se os pais conseguiram ter um patrimônio, elas têm muito menos instabilidade financeira, não estou falando emocional nada, para se arriscar mais. E por isso que eu acho que Uhum. cada geração mais jovem agora vai começar ao contrário, que agora é aquilo lá, a geração está sendo mais pobre que a anterior, mas houve um período em Isso. que as gerações seguintes tinham mais condições que a anterior. E isso foi dando para elas essa liberdade de poder se arriscar um pouco mais. Uhum. Que agora Uhum. nós vamos ver com a geração alfa, como é que eles vão lidar com isso, né? E, é, e eu acho que você tem razão, e eu adiciono ainda um ponto que, além da gente olhar para cima, para a tua geração, e ver esse crime não está compensando tanto, e a pirâmide está ali, então as oportunidades são menores, tinha uma escassez de oportunidade, tanto que a oportunidade da moda virou o quê? Empreender. Exato. A minha geração é a geração do empreendedorismo. É. Né? Não trabalhe para os outros, seja seu próprio chefe, vamos empreender. Não sei se na sua geração falava isso ou era entre num concurso público, faz carreira numa empresa estável. É isso A aí, na minha minha, era a isso. minha não, já vamos empreender, já vamos buscar oportunidade. Oceano Azul, né? Navegue o Oceano Azul, busca oportunidade, que tem seu valor e é uma opção de carreira também, né? Mas para quem escolhe, tem da condição de escolher e não porque é o que me resta, né? Não estou conseguindo navegar, não estou conseguindo subir, então o que me resta é empreender para ver se eu consigo ter um estilo de vida digno. E quando a gente olha essa geração mais nova, ser CLT é uma piada. E quanto à minha, a gente queria trabalho CLT. Para ter É. benefício, para ter PLR, para ter não sei o quê, para ter ainda a segurança ainda é um issue, ainda é um problema. E aí acho que quando vem. E também vem novas profissões também, né? Vem influencer, vem nisso, como se o pessoal fosse ganhar muitos views do nada, né? Assim, mas aquela coisa pode viralizar, mas manter-se daquilo é um Uhum. trabalho, né? Então acho que tem também essa questão das escassez. Vai ficando mais escasso esse mercado, vão É. tendo cada vez menos posições, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em recrutamento e seleção, que foi meu primeiro trabalho, né? Selecionando currículo, não sei o quê. Ainda o pessoal te mandava currículo por e-mail.
né? Então, Aham. você tinha um trabalho que era filtrar, Isso aí. ler, categorizar, colocar em pastinha, criar um processo para quando fosse procurar, sistema de busca, como você ia buscar por palavra. Hoje você já não faz isso, você acha mais, então você precisa de quantos recrutadores? Vai É. diminuindo a entrada e isso. Então, eu acho que tem um pouco de escassez também, de escassez de oportunidade para esse formato de trabalho, assim. É. E quando você fala de empreendedorismo, o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, algum estudo que eu vi por aí. Não lembro se é o primeiro, o segundo, mas está ali entre os primeiros. Mas aí é o que você falou, tem que se perguntar se é um empreendedorismo de vocação ou de necessidade. Porque o que eu acho no Brasil é que, e aqui também na Espanha, muito acontece porque é isso, a pessoa não encontra o trabalho ou não consegue se desenvolver numa empresa. E chega uma hora que fala, olha, para eu ter o meu ganha-pão, porque no final das contas eu não tenho que comer, eu vou montar um negócio. E aí pode dar certo e pode não dar certo. O que eu acho que vai. É muito engraçado como as variáveis vão se misturando, porque você vem de uma época, né? Na minha época, quando eu entrei em recrutamento e seleção, era o famoso paper da McKinsey, War for Talent, né? Que, nossa, tem gente sobrando, mas não para os cargos, os altos cargos especializados, que amanhã, daqui a pouco, o Claude está fazendo tudo por nós. Mas naquela época não era, 30 anos atrás não era. O que, que eu acho que vai acontecendo ao longo do tempo era, 30 anos atrás, primeiro era isso, segundo, as pessoas queriam ter cargos, seja porque queriam crescer na carreira, seja porque queriam ter dinheiro, mas principalmente porque elas queriam ter uma estabilidade para poder adquirir bens. Uhum. Então, na minha geração, não era ter uma casa, né? Era ter o plano de vida da minha geração era você ter uma bela de uma casa, você ter uma casa na praia, de preferência, uma outra casa no campo, de preferência, 2 apartamentos para alugar, viver de renda. Então, assim, tinha uma coisa de investir em bens de raiz, né? Em alguns casos, em carro, porque em São Paulo, carro é status, né? E carro vem antes de comprar uma casa, mas o que eu quero dizer é que aqui existia uma necessidade de um salário CLT, quando você fala que a gente quer CLT, era muito para poder calcular os bônus, o FGTS, não sei o que, e comprar imóvel, né? Estou falando isso para o pobre mortal. As gerações agora, elas não sabem se elas vão ter isso. Não. Elas não sabem se elas vão trabalhar. Então, assim, automaticamente elas também já foram se desprendendo. Sabe aquela coisa também, não quero, né? Ah, eu queria tanto aquilo, mas não vou ter, então também não quero. Então, ficou mais fácil até se arriscar a empreender, se arriscar a viver de nômade digital, se arriscar uma série de coisas, porque também já não existe mais essa pressão interna de não, mas é que eu preciso comprar um imóvel. Até porque, isso sim é fato, na minha época, quando eu me formei e tinha 22 anos, se eu conseguisse lá no meu trabalhinho, pagando aquela prestaçãozinha que eu pagava todo mês, com 3 anos, 4 anos, eu tinha um apartamento num famoso Plano 100, que existia em São Paulo, que eram 100 parcelas direto com a construtora. E você comprava um apartamento classe média. Hoje, um jovem de 22, 23 anos não compra, né? E Com o um tamanho salário do mínimo. apartamento era diferente também, né? Hã? O tamanho do apartamento era diferente também, Também, né? também. As Que pessoas. hoje são os Eu fico me micro. perguntando, eu fico me Of, perguntando o que que comporta, assim, por exemplo, uma pessoa que mora, sei lá, um casal, e fala que precisa de um apartamento de 250 metros, eu fico calculando, é a pessoa e a aura dela que deve ocupar muito espaço, porque assim, né, 250 metros é um senhor apartamento, diga-se de passagem. Na minha época do Plano 100, era o famoso apartamento de 60 metros quadrados para o casal e o primeiro filho. E todo mundo vivia. Estou falando, gente, uma classe média, tá? Quem, né? Se a gente tiver amigos que foram mais bem-aventurados e privilegiados, vão estar em outra realidade. Mas a realidade da grande massa era essa. é. Enfim, esse é o ponto, né? O que E que o apartamento hoje em dia é um 20 metros quadrados? 20 metros quadrados para o pobre Hellis mortal, né? Porque quem ganha bem, quem está lá nas altas esferas, um Ó, apartamento com amiga, 1.200 metros tu quadrados. tem que dar uma andada por São Paulo. Não, eu sei bem, do lado do meu bairro ali só tem apartamento de 20 metros quadrados, mas tem uma explicação urbanística para isso também, não sei se você sabe. Qual que é a Lá na explicação? Vila Madalena, o que que acontece? É um apartamento atrás do outro, que na parte de baixo são vários apartamentos de 24 metros quadrados, os apartamentos em cima têm 180.
Por que que fizeram isso? Porque na época que teve a venda desses terrenos, como eles são próximos da Paulista e próximos de zona de metrô, eles são obrigados a ter uma quantidade X de apartamento estúdio sem garagem, porque as pessoas usam transporte público. Mas agora tem um fenômeno de ter prédios inteiros assim. Ter prédios inteiros com estúdios pequenos. E aí Perto do onde metrô? perto de metrô, porque isso que Ai, está falando é quando tinha uma lei específica para isso. Essa lei isso. caiu e agora estúdio, aí tem um programa, não é a Minha Casa Minha Vida, mas é um outro programa de acesso habitacional, alguma coisa nesse sentido, aonde as pessoas, as construtoras utilizariam recursos, construíam apartamentos com preços pequenos, mas com tamanho pequeno, mas que as pessoas pudessem comprar por um preço menor. Por um preço menor, se compravam menor. Então, tem apartamento aí de 500 mil com metragem super pequena. E ainda com o que faz? Quem comprou apartamentos de 500 mil, de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, faz Airbnb. Ah. Esse fenômeno que aconteceu em São Paulo. E qual Então, é o público os que compra esse apartamentos são apartamento? assim, ó, cada vez menores. Então, antes, se eu comprava um apartamento maior como classe média, hoje eu já não compro o mesmo tamanho de apartamento, eu compro um apartamento menor. Pois é, aí chega uma hora que a pessoa pensa, para que ter apartamento então, né? Se eu vou ficar Aí dentro de casa vem nos apertado ali. vem a questão e aí, aí tem as pessoas que falam, a geração mais nova não sonha em comprar bens, não é que não sonha, é quase impossível, É. né? Eu lembro, eu falo com a minha irmã sobre isso assim. Na época, a minha irmã tem sua idade. Na época que ela fazia estágio, ela conseguia pagar a mensalidade dela no Mackenzie, ela pagava o inglês para mim e ela ainda comia, sei lá o quê. Hoje, com a mensalidade que está a mesma universidade, que estágio paga? É, não sei quanto tá o Mackenzie, que foi o que eu fiz 4 mil. Mackenzie. Vamos um curso de administração que a gente foi procurar, 4 mil reais. 4.000 reais por mês. É, nem um estágio pagar isso, 4.000 reais. Entendeu? Eu Então, recebia 300 reais de estágio, não dava para é pagar. o acesso do poder de compra. Então, assim, ela olha e fala assim, não, gente, tá impossível, então eu não vou nem sonhar com comprar essa casa, É. ter E acesso a isso. aí, olha que curioso, eu não vou nem sonhar em comprar essa casa, mas eu vou pelo menos ter pequenos luxos. E aí virou aquela moda das pessoas terem pequenos luxos, né? Pequenas coisas de marca, pagando uma fortuna por umas coisas sem sentido, mas porque é a única forma que a pessoa tem de usufruir de Uhum. algo de status, né? Exato. É um café da marca de luxo tal, É. né? É um chinelo que agora fez parceria com a marca de luxo tal. É isso. É isso. É. São esses E luxos. E fora que a maneira de consumir mudou, né? Antes, por exemplo, a gente queria ver um filme, ou a gente ia na locadora e alugava, ou a gente ia ao cinema. Agora todo mundo tem não sei quantos streamings e não consegue escolher um filme. Não. não, não consegue, porque mas isso eu vou te falar que já, isso aí eu vou lembrar você uma coisa, que você era muito É. pequeno. Isso do streaming não é, agora com o streaming eu não escolho. Não, você já não escolhia quando tinha TV a cabo. Porque quando surgiu a TV a cabo com 50 canais, eu lembro. Não, peraí, deixa eu ver se tem o melhor. Ah, mas peraí, deixa eu... Aí quando chegava uma hora, você já tinha visto tudo pela metade, você cansava e ia dormir. É a mesma coisa. Mas veja, é curioso você falar do streaming, é uma coisa que todas as gerações usam, certo? Meu pai usa, você usa, as minhas sobrinhas usam. O modo de usar é muito parecido. Cada Hum. um se vicia em alguma coisa, né? Outro dia eu vi minha sobrinha assistindo antes de dormir no iPad, eu olhei e quase chorei de emoção, porque ela me contando toda feliz que ela estava vendo uma série romântica. Eu pensei, também fazia isso na idade dela, né? Não com iPad, né? Na TV da sala. Mas... Então, assim, tem coisas que voltamos na questão da geração. Todo mundo usufrui a mesma coisa.
Quando a gente pega um smartphone, todo mundo, até as nossas avós, né? Eu não tenho avô vivo, mas eu pego minha mãe com quase 80 anos, tá lá o dia inteiro. Hoje ela escreveu para mim, estou internetando. Até achei bonitinho ela usar essa expressão. Então, assim, existem coisas que a gente já tem um lugar comum, todos nós, né? O que era talvez a televisão no passado, cada um com o seu programa, hoje a gente tem nessas outras fontes de prazer, né? Ou de É, entretenimento, ou de alienação, o que seja. é. Não, tem muita coisa em comum nisso, né? Acho que talvez muda que antes todo mundo tinha que ficar na. Minha geração não, mas acho que minha geração ela transicionou por causa do preço da TV. Antes todo mundo ficava na sala junto assistindo, né? Mas Tinha TV. na minha casa tinha Aí, minha casa foi uma exceção. então, aí eu ainda eu consegui ter TV no quarto. Aí eu assistia sozinho, tá, as coisas que eu queria, mais de domingo, fim de semana assim, era aquela coisa junto. Tararara. Aí hoje tá cada um na sua telinha, às vezes com duas telas ao mesmo tempo, que eu não consigo entender, que eu não consigo focar, mas parece que o povo Então, não, exato. Não, meu pai sempre gostou muito de audiovisual, então a gente desde sempre tinha televisão em tudo quanto era lugar da casa. E quando começaram os videocassetes no Brasil, meu pai acho que foi um dos primeiros a ter. A gente tinha um videoclube só em São Paulo, era um negócio. Então, assim, eu sempre tive televisão no quarto, porque eu não dormia, a gente sempre teve isso. O que mudou agora é que as pessoas estão na sala, a televisão está ligada e todo mundo está usando alguma coisa no celular ao mesmo tempo. E eu observo, às vezes, meu pai assistindo uma série e vendo notícias no celular. E eu falo, mas o que você está vendo? Ah, eu consigo ver as duas coisas. A gente já sabe que ninguém consegue fazer não duas consegue. coisas ao mesmo tempo, mas A tudo bem. gente já aprendeu. Aí eu olho para minha mãe está assistindo, minha mãe não assiste TV, mas minha mãe está lendo lá um negócio no celular. Aí eu olho para minha irmã está aproveitando para comprar alguma coisa no celular. Então, assim, isso eu acho que a gente já tinha lá atrás, não mudou. Muda um pouco o formato, muda um pouco a intensidade, mas enfim. Tudo isso para dizer que nós continuamos todo mundo no mesmo barco, né? Não falamos nada de etarismo, assim, nada sério, porque eu acho que já tem muita gente séria falando sobre isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse tema? Quando eu falar, gente, conheça a pessoa ali, esquece idade, porque cada um tem a sua energia, cada um tem seu estilo. Você vai achar gente jovem, madura e gente idosa, nem tão madura assim. Maturidade não tem a ver com idade também, que isso é outro ponto importante, Exato. né? Nessa navegabilidade que eu tive na vida amorosa, né? E na social também, você percebe É, isso. Você tem adultos velhos, você tem jovens velhos e velhos crianças, né, também. é, Então, e que no fim permita-se conhecer a pessoa do jeito que ela é, da forma que ela é, e é isso aí. muito bom. E aqui eu só vou lançar nem sei se vai ser o nosso próximo assunto, mas a hora que você falou, aí a coisinha, a isca pegou, né? Você estava falando que as pessoas mais velhas no ambiente de trabalho estão voltando a ser requisitadas, seja por uma questão de muito mais dos power skills, como você fala, né, do que só conhecimento. E eu fiquei pensando uma coisa hoje que era, a gente fala, ai, não, vai sobreviver. O que que vai sobreviver nessa tecnologia? Não, os power skills, né, o contato com o ser humano, como se a gente estivesse tendo muito contato, todo mundo com todo mundo, mas é muito importante, né? Quem tem isso aí, as pessoas mais velhas, ter essa questão da liderança. E eu fiquei pensando, você já trabalhou em RH, podemos ser politicamente incorretos aqui, você menos, porque você ainda trabalha. Se você chegasse para todos os líderes que você conhece e falasse para eles, escuta, existe uma possibilidade da gente eliminar todo esse time que te dá dor de cabeça, que fica doente, que tem atrito, que quer feedback toda hora, e a gente vai pôr tudo agente de inteligência artificial. Você quer? Quantos por cento você acha que falaria assim? Sim, eu quero. Sim, eu quero uns 150. Então, então, meu ponto é, nós estamos falando tanto dos power skills e que as pessoas e que vai sobrar para a gente vai ser o trabalho do contato humano. E como não estou dizendo que não é necessário, tá? Mas quem trabalha com equipe, né? Quem faz gestão de equipe, tem pessoas que fazem por
porque não só por prazer, né? Fazem por necessidade, mas porque tem um prazer nisso. Agora, a gente sabe, e eu posso te dizer que, e eu acho que você vai concordar comigo, que bem menos que um terço entra nesse quesito, né? Uns 70% ou mais tá ali porque tinha que lidar com aquelas pessoas. Então, se E como você já apresenta a saiu? oportunidade de se Tô livrar rindo porque delas, você saiu do RH, seu coração tá mais brando que o meu. Você falou 70%, 70%? não, porque dos 30 eu tô colocando quem tem medo de robô, só isso. Eu tô colocando quem tá com medo do 90. robô. A Lê, eu trago, mais do que eu trago RH há 20 anos. Quanto tempo a gente fala de desenvolvimento de liderança e isso nunca resolve? Porque é ser humano. Ser humano é uma eterna obra Já, em construção. quantos treinamentos de feedback você já não fez e como estabelecer meta, e como identificar potencial, como avaliar performance? Quantos desses? Bom, a gente pode fazer um podcast sobre isso também. Você sabe que eu estou Eu, escrevendo, a gente pode fazer. eu, Mas, sinceramente, eu já acho que a gente não. O RH não conseguiu atuar onde ele devia atuar em alguns pontos. Assim. não deveria. Mas vamos pensar nisso, talvez, para uma próxima conversa, que seria, se você pudesse se livrar do seu time e ter agentes de inteligência artificial, você o faria? Porque pensa, são pessoas que não vão te responder, não vão te desafiar. Podem te substituir, isso eu também posso te dizer que pode te substituir no futuro, mas em princípio, não vão tirar férias. Vão atender suas mensagens à meia-noite, 1, 2 da manhã, para aquele chefe chato que gosta de ficar mandando mensagem no final de semana, não respeita a desconexão digital. Agora ele pode ter essa equipe à sua disposição, 24/7, sem reclamar. Você acha que as pessoas vão falar, não, eu prefiro fazer feedback mensal para aquelas pessoas que eu não sei com quem falar direito? Você acha mesmo? É, pois é. Não, não fica doente, não tira Exato, férias, não tem vai filho, não sai de licença. Você não vai nem precisar fazer planejamento de turno se você tem uma equipe que trabalha por turno. Olha que beleza. Pois então, Pois minha é. pergunta é: você acha que. Estou falando tudo isso porque tem o contexto aí que eu quero dizer. A gente, em sã consciência, movidos pelo nosso puro egocentrismo, egoísmo e necessidades básicas, a gente faria o que lá no início da internet a gente fez quando aparecia aplicativos novos. Você quer sim, sim, sim. Você apertava sim, 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 tudo sim, né? Quero saber o que está acontecendo aqui, porque você queria aquilo lá, né? E eu acho que a gente vai fazer isso com a inteligência artificial também. Outra coisa que pode mudar isso é uma consciência realmente efetiva de que é bom, eu preferiria, mas talvez não vai ser sustentável isso para a humanidade, né? É isso. Terminei filosófica hoje, porque eu Drop the sei lá. mic. Hã? And drop the mic. Exato. Então tá, não sabemos o próximo assunto, pode ser que seja esse. Já avisaremos em breve ao Eu pessoal. gostei do assunto. Então podemos entrar nesse assunto. Podemos. Muito bem. Então vamos dar tchau para o pessoal, que já está tarde. E olha que não travou a ligação, foi Não maravilhoso. travou. Tá vendo? Você veio com uma internet melhor do que aquela que você tava antes. Você vê o que é a tecnologia. É isso. Então tá, vou falar Tudo tchau aqui bem. para o pessoal. Então, tchau, pessoal. Tchau.